Na vasta tapeçaria da Bíblia, há figuras que aparecem por páginas e outras que surgem como um relâmpago. Mas nenhuma é tão misteriosa quanto o homem que a própria Escritura descreve como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de vida. Quem foi Melquisedeque? A história da humanidade, conforme registrada nas Escrituras, é fundamentalmente uma história de genealogias. De Adão a Noé, de Abraão a Davi, até chegar em Jesus, a linhagem sanguínea é o fio de ouro que confere legitimidade, herança e direito divino. Cada patriarca, cada rei, cada sacerdote do Antigo Testamento era definido por seu pai e pela tribo a que pertencia. A ausência desse registro era, em essência, a ausência de identidade e autoridade. E é exatamente por isso que a aparição de Melquisedeque no capítulo 14 de Gênesis é um dos eventos mais anômalos e sísmicos de toda a Bíblia. A cena se desenrola em um momento de triunfo e exaustão. Abrão, o patriarca que ainda não era Abraão, retorna vitorioso de uma guerra brutal, tendo resgatado seu sobrinho Ló das mãos de 4 reis poderosos. É neste momento de glória militar que uma figura surge, aparentemente do nada. O texto diz: "E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo." Em apenas 3 versículos, este homem redefine todas as regras. Primeiro, ele é um rei, o rei de Salém, que a tradição e a arqueologia concordam ser a cidade primordial que um dia se tornaria Jerusalém. Segundo, e mais chocante, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, o mesmo Deus que Abrão adorava. Isso acontece séculos antes da fundação do sacerdócio levítico, antes da nação de Israel existir. Como um rei cananeu conhecia e servia ao Deus verdadeiro com tamanha autoridade, a interação entre eles é ainda mais reveladora. Melquisedeque, o rei sacerdote, oferece a Abrão pão e vinho, um ato de hospitalidade e, para muitos teólogos, uma prefiguração profunda da Eucaristia. Em seguida, ele abençoa Abrão, o escolhido de Deus. Aquele que recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação se submete à bênção de uma autoridade espiritual superior. E Abrão, em um gesto de reconhecimento e submissão, dá a Melquisedeque o dízimo, 1/10 de todos os despojos da guerra. O maior abençoa o menor. O patriarca paga tributo ao rei sacerdote. Então, tão subitamente quanto apareceu, Melquisedeque desaparece da narrativa de Gênesis para não ser mencionado novamente por quase 1000 anos. Seu nome ressurge no Salmo 110, um dos salmos messiânicos mais importantes, onde o rei Davi escreve sobre um futuro Senhor, um rei divino. No versículo 4, Deus faz um juramento a este Messias: "Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque." A menção não é acidental. Ela estabelece uma nova ordem de sacerdócio, uma que não se baseia na linhagem de Arão e da tribo de Levi, mas em uma ordem mais antiga, mais misteriosa e crucialmente eterna. Melquisedeque não foi apenas um personagem histórico. Ele se tornou o arquétipo de um sacerdócio superior e perpétuo. É no Novo Testamento, no livro de Hebreus, que este mistério é finalmente desvendado em toda a sua profundidade teológica. O autor de Hebreus dedica 3 capítulos para explicar por que Jesus é o sumo sacerdote definitivo, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque. E para fazer isso, ele mergulha na natureza enigmática deste rei. Ele decodifica seu nome. Melquisedeque significa Rei da Justiça, e seu título Rei de Salém significa Rei da Paz. Justiça e paz, os pilares do reino messiânico. Mas é no capítulo 7 que encontramos a descrição mais espantosa, aquela que alimenta o mistério até hoje. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que isso significa? A interpretação mais conservadora e acadêmica sugere que a frase é uma forma de dizer que sua genealogia simplesmente não foi registrada nas Escrituras, e isso por si só é significativo. O sacerdócio levítico dependia inteiramente da linhagem. Para ser sacerdote, era preciso provar sua descendência de Arão. A ausência de registro para Melquisedeque significa que sua autoridade não vinha de seu sangue, mas de seu caráter e de sua nomeação divina direta. Ele era sacerdote por quem ele era, não por de quem ele descendia. Isso o torna o tipo perfeito para o sacerdócio de Cristo, que também não veio da tribo sacerdotal de Levi, mas da tribo real de Judá. Contudo, a literalidade da descrição em Hebreus abriu as portas para teorias mais profundas. Quem era, de fato, Melquisedeque? A primeira teoria, popular em muitos círculos teológicos, é que ele era uma cristofania, uma aparição do próprio Cristo em forma humana, séculos antes de seu nascimento em Belém. Isso explicaria sua natureza eterna, sua autoridade sobre Abraão e o simbolismo do pão e do vinho. Outros sugerem que ele era Sem, o filho de Noé, que, segundo as cronologias bíblicas, ainda estaria vivo e era considerado a figura mais justa e santa da terra na época. Mas aqui, no território do DNA bíblico, ousamos fazer outra pergunta. E se a ausência de genealogia for literal, não porque ele era um fantasma ou um espírito, mas porque sua origem não era deste planeta? A Bíblia está repleta de encontros com seres que trazem conhecimento e poder divinos. E se Melquisedeque fosse um emissário de uma ordem cósmica, um sacerdote eterno, porque sua natureza não está presa ao tempo, ao espaço e à decomposição biológica? Um ser encarregado de plantar na terra as sementes de uma ordem espiritual superior, muito antes que as religiões formais fossem estabelecidas. Nessa visão, o pão e o vinho deixam de ser apenas sustento. Poderiam ser um veículo para uma transferência de informação, uma bênção que alinhou não apenas o espírito de Abraão, mas talvez seu potencial genético, preparando sua linhagem para um destino que se desenrolaria milênios mais tarde. Independentemente de qual teoria ressoa mais com a verdade, a figura de Melquisedeque permanece como um pilar silencioso na história da salvação. Ele é a prova de que Deus operava no mundo muito além das fronteiras de uma única tribo ou nação. Ele é o arquétipo do rei justo e do sacerdote perfeito, uma figura universal, cuja autoridade vem diretamente da fonte divina, não de leis humanas ou linhagens terrenas. Ele é o lembrete de que, às vezes, as figuras mais importantes não são aquelas sobre as quais mais lemos, mas aquelas cujo breve aparecimento é tão poderoso que ecoa pela eternidade.